Muito bem, mais uma vez estamos reunidos para que a gente possa dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 3º, capítulo 11º. Nós estamos tratando das leis morais e nesse capítulo trata da lei da justiça, de amor e de caridade. E os itens que nós vamos abordar em duas sessões serão justiça e direitos naturais, direito de propriedade, roubo, caridade e amor ao próximo, amor fraterno e amor filial. Bom, somente para que a gente tenha uma rápida pincelada aí nesse livro, terceiro, o que nós estamos estudando, são as leis morais, e já adentramos aí uma boa parte do livro terceiro. Então, nós já passamos pela lei da adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, da conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, que terminamos na última reunião, na última sessão de estudos, e levamos 3 sessões para poder completar. Então, alguns foram em algumas sessões, outros uma só, mas o importante é que a gente está percorrendo cada uma das leis morais, aquelas que nos levam para a felicidade. Se a gente seguir adiante com a com o nosso foco nessas nossas atitudes, nessas leis, certamente nós vamos estar de acordo com aquilo que precisamos para que a gente progrida. Então, esse livro é muito importante. E hoje nós iniciamos lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos desdobrar em 2 sessões, a de hoje e a próxima, para que finalmente a gente termine, entre na perfeição moral e para que a gente possa entrar no capítulo 12º, que é a perfeição moral. Então, vamos lá. A gente estuda cada uma das perguntas e respostas, literalmente, e faz os comentários ao longo do nosso estudo, e, ao final, a gente abre para as perguntas, respostas, observações, dúvidas, mas se ao longo da nossa explanação, da leitura de cada uma das perguntas e respostas, perguntas de Kardec e respostas dos Espíritos, se alguém tiver alguma dúvida que não queira deixar para o final, por favor, fique à vontade. Basta que abra o microfone e faça a pergunta. Bom, na questão 873, Kardec pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Então, ele quer saber se isso já está com a gente ou a gente adquire depois. Os Espíritos falam, olha, está na natureza, de tal modo que vocês se revoltam à simples ideia de uma injustiça. Então, no momento que ele está falando isso, que os Espíritos estão falando isso, no ano de 1857, quando foi publicado esse livro, então vamos entender assim, que é como se a gente estivesse naquela época, lendo pela primeira vez o Livro dos Espíritos. Então, a gente já progrediu muito em termos de moral. Veja bem, não chegamos ao ideal, mas a gente já progrediu muito. Então, por isso que ele fala, muitos já se revoltam às simples ideias de uma injustiça. E ele fala uma coisa, os Espíritos falam uma coisa muito importante, que eu sublinhei, que não está na obra, mas só para dar ênfase. É fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não mudar. Então, o progresso moral vai aperfeiçoando, vai desenvolvendo, vai melhorando. Mas não é ele que dá isso aí, que oferece esse sentimento de justiça. Deus o colocou no coração do homem. Por isso que a gente fala assim, que a consciência, né, Deus colocou a justiça na consciência do homem. Então, já temos isso. O que a gente não tem é isso totalmente desenvolvido. Então, não é que a gente vai aprender depois. A gente já tem isso. Deus colocou essa semente, esse conhecimento na nossa consciência. Daí vem que as noções mais exatas da justiça se encontram frequentemente em homens simples
e incultos do que nos que possuem grande conhecimento. Porque, normalmente, aqueles que têm grande conhecimento têm um orgulho de ter esse conhecimento. Então, se esquece desse sentimento, né? Disso que está natural nele. E é muito comum a gente ver isso. Tem pessoas que são simples, totalmente simples, mas tem uma condução, um caráter, né? Uma condução assim, de justiça muito, muito grande. Então, isso não está relacionado ao conhecimento de forma geral, mas sim está dentro das pessoas. Na próxima questão, 874, Kardec pergunta: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modo tão diferentes, uns considerando justo o que a outros parece injusto? E Kardec e os Espíritos nos levam a lembrar os dois tipos de lei: a lei dos homens e a lei de Deus. Então, vamos lá. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por uma falsa opinião, ou ainda de acordo com a sua conveniência. Então, os homens fazem as leis, principalmente do passado, e que muitas delas a gente traz ainda, usa, né, como resquícios, e a gente está subordinados, nós estamos subordinados a essas leis, e elas começaram justamente com ideias errôneas. Então, era normalmente o mais forte sobrepujando o mais fraco. Isso nós já vimos na lei de justiça. Lembrando que o que nós estamos agora é da lei de justiça, de amor e caridade. Então, mas na lei de justiça nós já vimos isso. Então, os homens fazem as leis de acordo com a conveniência, para justamente prevalecer a vantagem para alguns, em detrimento de outros. Vamos pegar um exemplo, só para relembrar o que a gente viu, quando se falou de escravatura. Então, não é justo a gente escravizar pessoas, mas teve uma época onde era legal escravizar as pessoas, legal do ponto de vista de legalidade, né? Então, era o mais forte dominando o mais fraco, fazendo dele o escravo. E isso, durante muito tempo na humanidade, isso era comum. Hoje, já não é tanto, é muito menos, e escandaliza a nós quando a gente sabe de alguma coisa nesse sentido. Como podemos definir justiça? Bom, nós estamos no item 1, né? Justiça e direito natural. Então, Kardec pergunta: como podemos definir a justiça? Os espíritos dizem: a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, a gente não invadir a liberdade do outro, o direito do outro. Então, esse é o conceito, é a definição de justiça segundo os espíritos. Dessa mesma pergunta, ele desdobra: e o que determina esses direitos? Aí os espíritos falam: são duas coisas, a lei humana e a lei natural. E aí vem aquilo que a gente comentou, que são dois enfoques, né? E vamos ver o que eles vão falar sobre isso. Como os homens formularam leis apropriadas a seus costumes e características, elas estabelecem direitos variáveis com o progresso das luzes. Luzes, a iluminação, conhecimento, progresso, né? É nesse caso que ele está falando aí. Então, os homens fazem de acordo com os costumes. Se teve uma época que a escravatura era um costume, então tinha uma lei para isso. Só que, à medida que a gente vai progredindo, vai se iluminando, né? Vai tendo melhor conhecimento moral, né? Desenvolvimento moral,
Então, a gente vai mudando isso. E nós já vimos, durante o estudo das leis morais, que hoje existem dois caminhos, duas diferenças. Existe uma diferença muito grande entre as duas leis, a lei humana e a lei natural. A lei natural é a lei de Deus. Agora, a lei humana, à medida que a gente vai evoluindo, ela vai se aproximando cada vez mais da lei natural, até o ponto que nós chegamos a um estágio evolutivo, moralmente falando, onde a lei natural, ou melhor dizendo, a lei humana coincida com a lei natural. Então, nesse momento, nós podemos dizer que nós entramos realmente numa sociedade, numa humanidade evoluída, moralmente falando. Então, seremos espíritos evoluídos, quando nós seguirmos as leis naturais. Hoje, a lei humana e o comportamento humano, incluindo driblar as leis humanas, né, aquelas que são justas, então, isso faz com que o mundo seja como é hoje. Veja se hoje as suas leis, aliás, imperfeitas, que era isso que a gente estava falando, tem uma diferença entre elas, né? São caminhos diferentes, né? Consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. Olha que coisa! Tem muita coisa que é da época ainda da Idade Média, se não nesta sociedade, em várias outras. Então, como humanidade, a gente pode pensar aqui comportamentos, leis, né, que a gente nota que são coisas do passado mesmo, né? Entretanto, esses direitos antigos, que agora parecem monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Então, de novo, pegando o exemplo da escravatura, né? Era normal, era uma mão de obra que era propriedade, eram pessoas, seres humanos, que eram propriedades de outros para trabalhar. E a pessoa podia fazer o que queria, o que quisesse com ela, né? Não que a outra quisesse isso, mas era o forte sobrepujando o fraco e tendo a favor dele as leis da época. Hoje, é monstruoso a gente pensar numa coisa dessa. Porque basta que a gente pense, será que eu gostaria de estar no lugar deles? Daqueles que estavam sendo escravizados? Então, o direito que os homens indicam nem sempre é de acordo com a justiça. Então, de novo, é porque as leis são convenientes para certos grupos, para certa parte da população, para certa parte da sociedade. Além do mais, esse direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, as coisas são todas assim, como que entrelaçadas, né? Então, não é só em algumas relações sociais, é em tudo. O comportamento, a forma de ser, tudo tem que estar de acordo com a lei da justiça. Na questão 876, Kardec pergunta: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Então, visto que a maneira com que a lei humana age, né? Qual que é a base da justiça comparado segundo a lei natural? Aí vem uma citação de Jesus. Queira cada um, que é a resposta dos Espíritos, queira cada um para com os outros aquilo que gostariam para si mesmo. Que é aquele negócio, não faça para o outro o que não gostaria que fizesse para si. Então, a lei humana deveria estar pensando com base nessa lei da justiça. Como é que eu vou tratar alguém de maneira que eu não gostaria que fosse tratado? Então, é basicamente isso. E Deus imprimiu no coração do homem a regra da verdadeira justiça,
fazendo que cada um deseje ver os seus direitos respeitados. Então, aquilo que nós falamos no começo, aquela semente plantada na consciência do homem, que eles colocam, os espíritos dizem, no coração do homem, a regra da verdadeira justiça, que meus direitos sejam respeitados, e não só o meu, mas de todo mundo. E para isso há essa relação com todo o resto da sociedade. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante, digamos, estou em dúvida, como é que eu devo agir, né? Conforme a circunstância, trate o homem de saber como quer que ele proceda em circunstância idêntica. Como eu gostaria que aquele a quem agora eu tenho que tomar uma decisão sobre justiça, como é que eu gostaria de ser tratado por ele? Então, é se colocar no sapato dele, né? Como aqui se fala com muita... É muito comum dizer isso, né? Se colocar no sapato do outro, ou seja, no lugar do outro. Deus não poderia ter dado o guia mais seguro do que a própria consciência. E realmente é isso. É que, claro, que existem outros fatores no meio. Tem ambição, tem uma série de outras coisas, as paixões e tudo, que aí passa por cima da lei para poder satisfazer essas sensações, esses sentimentos, que por agora não são dos melhores, né? E Allan Kardec faz um comentário. O critério da verdadeira justiça é, de fato, desejar aos outros o que se deseja para si mesmo, e não desejar para si o que se desejaria para os outros. Então, é uma forma diferente né, de um ou outro aí, mas o fato é que Kardec quer deixar claro, a verdadeira justiça é desejar para o próximo o que desejamos para nós mesmos. É a regra de ouro, ou a regra áurea, né? Que a gente sabe que os antigos, já muito, muito antigos, as civilizações, as sociedades, tinham, se fosse de uma maneira ou de outra, mas falava a mesma coisa. Podia mudar a frase, mas era basicamente isso. Não fazer ao outro o que não desejaria para si próprio. Como não é natural desejar o mal para si, se tomarmos o desejo pessoal como norma e ponto de partida, estaremos sempre certos de apenas desejar o bem para o próximo. Em todos os tempos e todas as crenças, o homem tem sempre procurado fazer prevalecer o seu direito pessoal. Então, isso é histórico, isso aí vem desde que a humanidade virou, assim, a composição era de seres humanos, é fazer com que prevaleça o direito pessoal. E isso a gente vê até hoje. Não é aplicar a lei natural, essa lei moral, não. É aplicar a lei exclusiva minha, a lei dos homens, a lei do mais forte, de levar vantagem, né? A sublimidade da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. Foi o que Jesus ensinou a gente. A tratar o próximo como gostaria que fosse tratado. Na questão 877, da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem nele obrigações especiais. Então, o homem tem que viver em sociedade, é necessário isso aí. Ele tem que ter algumas obrigações especiais? Os espíritos dizem, sim. E a primeira de todas é de respeitar os direitos de seus semelhantes. Aí a gente para um pouquinho e faz uma análise. A sociedade que eu vivo, qualquer ela que seja de onde eu vim, seja onde eu estou agora, seja uma outra que eu já passei, será que os componentes dessa sociedade respeitam os direitos dos semelhantes, daquele que convive com ele?
Então, é só a gente parar um minutinho que vai perceber que não é assim. Não há o respeito. Se a gente pegar, por exemplo, só a diversidade, né, que é tão importante, que enriquece, não é respeitada a diversidade. Então, todo mundo tem que ser do jeito que eu penso, do jeito que eu sou. Tá? Vocês não podem pensar diferente. Eu sou a referência. Então, todo mundo tem que ser como eu. Então, eu não estou respeitando o direito do próximo, o direito de nenhum dos semelhantes. Aquele que respeitar esses direitos procederá sempre com justiça. E aí também sublinhado, que não está no texto original, tá? Neste mundo, cada um usa de represálias, porque a maioria dos homens não pratica a lei de justiça. Por isso que a gente vê tudo que vê hoje. As pessoas invadindo o direito dos outros, roubando, outros, então, tendo um sistema de governo onde faz o que quer, invade realmente a vida das pessoas, tira a vida do semelhante que faz parte daquela nação. Então, esse que é o problema nosso. Nós usamos de represália. Então, acabou de acontecer, faz questão de dias aí, nós tivemos o que está passando no Afeganistão. Então, ali certamente não está se praticando a lei de justiça. Ali tem represália, ali não tem a preservação do direito do semelhante, o respeito aos direitos do semelhante. Essa é a causa da perturbação e da confusão em que as sociedades humanas vivem. A vida social cede direitos e impõe deveres recíprocos. Ou seja, a pergunta de Kardec da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, nascem nele obrigações especiais? Claro que sim. Temos que respeitar, porque a vida social cede direitos e impõe deveres recíprocos. Então, eu tenho direitos, mas eu tenho deveres também, para que a gente possa conviver. É como lei de trânsito. Se não tiver lei de trânsito, vira um caos. É um carro batendo no outro. Então, o que acontece? Se estabelecem regras para convivência. No meio de tanto carro, tem que o sinal está vermelho, tem que parar. Vai passar uma pessoa na rua, tem que parar. Então, um cuidando do outro, porque senão não tem civilidade. Então, esse é um exemplo do trânsito. Mas quantos outros exemplos a gente pode dar? Para que a gente possa conviver. Porque não adianta. O mundo está enchendo de gente. Cada vez tem mais. Porque a necessidade da reencarnação é muito grande. E não para. E não diminui. Ela vai seguir, porque tem muito mais espíritos encarnados do que encarnados. Então, fazendo uma projeção, nós vamos ter que realmente saber conviver com as pessoas, viver em sociedade. Aí na questão 878, podendo o homem se enganar quanto à extensão do seu direito, o que o fará conhecer o limite desse direito? Qual que é o limite do meu direito? Os Espíritos dizem, o limite do direito será sempre o de dar aos seus semelhantes o mesmo que quer para si, em circunstâncias iguais e reciprocamente. Então, é isso. Nós invadimos, ou melhor dizendo, alcançamos, vamos até o momento do limite do direito do outro. Não dá para pular essa linha, porque quando eu ultrapasso essa linha, essa divisão, quando eu desrespeito isso, eu estou agindo de forma que eu não estou sendo justo. E uma sociedade injusta, ela descamba para esse desequilíbrio que nós acabamos de falar, né? Que tem represália, tem tudo isso. E desdobra ainda essa questão. Mas se cada um atribuir a si mesmo direitos iguais aos do seu semelhante,
que virá a ser da subordinação aos superiores? Isso não seria a desarrumação de todos os poderes? Olha a questão de Kardec. Ele está se colocando na situação que está hoje a sociedade. Então, tem aquele que manda e tem aquele que está subordinado, né? Então, se todos tiverem o mesmo direito, não vai haver um desequilíbrio em tudo isso? E aí, estudando essa resposta, eu me lembrei dos livros de André Luiz, onde a gente nota que espíritos superiores têm o mesmo direito de espíritos colaboradores. Numa colônia, vai estar na colônia, o que é o mais comum que ele trata ali, que é o nosso lar. Então, lá tem espíritos que são superiores, que têm, como é que eu diria assim, tem os não subordinados, mas eles organizam, né? Então tem uma hierarquia, né? Os direitos são os mesmos, as obrigações são as mesmas. O que muda é a responsabilidade. E com a responsabilidade, em função do resultado dela, aí sim, um tem ganho e o outro não tem ganho. Lembramos até do bônus hora, né? Lembra aquilo? Então, mas aquilo é uma referência para que possa conquistar outras coisas a benefício de outros, conquistar mais direitos, direitos de ajudar ao próximo. É tudo muito positivo, né? Então, quando Kardec faz essa pergunta, e depois na resposta, eu me lembrei muito da posição de espíritos superiores e espíritos que não alcançaram ainda essa superioridade, mas estão a caminho. Os direitos são os mesmos. Porque há um respeito pela mesma lei, as leis naturais, as leis morais. Então, vamos lá para a resposta dos espíritos. Os direitos naturais são os mesmos para todos os homens. E, claro, encarnado e desencarnado, para os homens. Desde os de condição mais humilde até os de posição mais elevada. Direitos naturais, estamos falando das leis de Deus, das leis morais. Deus não fez uns de material mais puro do que o de que se serviu para fazer os outros. E todos são iguais aos seus olhos. Então, Deus não fez esse está mais bonitinho, eu gosto mais dele, então ele vai ser privilegiado. Não. Todo mundo igual. Então, Deus é justo. Ele passa a régua em termos de direitos. Todos nós temos o direito, o mesmo direito. E esses direitos são eternos. A gente leva conosco para a eternidade. A gente leva para a imortalidade. Então, só temos que aprender a trabalhar isso. Os que o homem estabeleceu perecem, desagregam, acabam com as suas instituições. Acabou a sociedade, acabou a instituição, acabou aquele tipo de sociedade, acabou a lei. Então, as leis dos homens, enquanto não coincidirem com as leis morais, elas perecem, elas se acabam. Elas não têm vida longa. Ou melhor, não têm vida de perenidade. Pode até demorar, mas um dia cai por terra. É importante acentuar isso para que aqueles que se julgam superiores conheçam seus deveres, a fim de merecer essas deferências. Então, é uma obrigação nossa saber disso. E muito mais aqueles que se julgam superiores. Porque eles têm tantos deveres quanto o mais pequeno daqueles com quem ele convive. A subordinação não se achará comprometida quando a autoridade for deferida à sabedoria. Então, um espírito superior que tem autoridade, ele vai ter sabedoria. Então, ele não vai ser um déspota, não vai julgar a maneira dele, não vai utilizar ele como referência. Não, ele vai usar as leis
morais. Olha aqui. Percebe, então, que são dois caminhos. Né? Em algum momento, são paralelos, porque está totalmente fora. Mas à medida que se evoluem as leis humanas, elas vão se aproximando das leis divinas, até que chega um momento que elas casam, elas, assim, como que, tem uma palavra até em geometria, né, que fala assim que quando ela coincide, né, essa linha, né, que é das leis morais com a lei dos homens, aí acabou. Aí nós vamos estar realmente seguindo a lei apropriada, a lei correta, porque é a lei que vem de Deus, essas leis que nós estamos estudando. Na pergunta 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Então, Kardec falou, onde está esse homem? Cadê esse homem? E qual que é o caráter dele? Se ele realmente for alguém que age com justiça. Os Espíritos falam, o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Nossa, aí acabou, né? A melhor referência que nós temos é o modelo e guia. Modelo, então, seguindo ele. Guia, porque ele nos orienta, pois praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. E realmente, é isso, amor ao próximo e caridade. Tem alguém precisando? Ajudamos. Porque qual que é o objetivo? É elevar todo mundo. Então, ninguém vai evoluir sozinho. Não tem como. Não tem como eu virar um espírito superior sozinho. Eu ser egoísta a ponto de fazer tudo para mim. Não tem. Naturalmente, eu influencio outras pessoas. Então, que a minha influência seja a melhor possível, para que aqueles que estão ao meu redor cresçam comigo. Porque, no fim das contas, é isso. Esse mundo que tanto se diz que é um mundo que está entrando na regeneração, vai passar pela regeneração, para virar um mundo superior, mundo que eu digo a humanidade, né? Toda a humanidade vinculada a esse mundo. Então, todo mundo precisa estar no mesmo patamar, porque senão nunca vai ser. Enquanto tiver um para trás, tem que estar todo mundo voltado para recuperar aquele um, para ajudar aquele um a alcançar o todo. Então, todos nós temos que estar individualmente progredindo, mas também ajudando o próximo, que aí entra a caridade, amor e caridade. Usando esses dois critérios, com certeza nós estamos usando justiça. E aí vamos voltar para Jesus. Jesus tinha amor? Jesus era caridoso? Assim para as duas? Tá, então ele era justo. Verdadeiramente justo. Então, esse era o exemplo de Jesus, que Jesus nos deu. Essa é a resposta que os Espíritos dão para Kardec. Qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Olha só. A gente pode escutar de qualquer crítico do Evangelho sobre os milagres, sobre uma série de coisas, mas sobre o caráter de Jesus, ninguém tem nada para julgar, para condenar, porque do jeito que ele falava, ele agia. E o exemplo que ele deixou ficou para a eternidade. 880. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Agora nós vamos entrar no direito de propriedade, tá? Deixando para trás aqui, ó, justiça e direito natural, e agora vamos entrar no tópico 2, direito de propriedade e roubo. Qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? Olha que interessante. Não é o material, é o de viver. Esse é o direito do homem. O primeiro direito é o de viver, porque ele veio para cá. Então, todos nós
deveríamos fazer todo o esforço para que aquele que veio fique. Por quê? Ele está aqui por um único objetivo, assim como todos nós: evoluir, se melhorar, progredir moralmente, espiritualmente. Para isso, ele tem que estar vivendo aqui. Aqui é uma escola. Então, fomos matriculados. Então, todos os outros alunos deveriam fazer o possível, o impossível, para que esse aluno permanecesse na escola, para que pudesse aprender, né? E o que nós fazemos hoje? Nós temos leis que são pena de morte, totalmente oposto à lei natural. Então, quando Kardec fala qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem, e aí a gente sabe que tem pena de morte, ou a gente sabe que tem gente que tira a vida do outro. Isso está longe de ser um mundo de regeneração. Está muito longe de ser um mundo superior, com uma humanidade superior. Porque não está respeitando o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Então, os Espíritos falam de viver. Por isso é que ninguém tem o direito, né, de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Não tem direito. E dá para ir até um pouquinho mais longe, que aí ele não fala, mas até o direito nosso de viver, e que a gente não possa comprometer a gente mesmo, seja física, seja mental, seja até mesmo de tirar a própria vida. Então, isso aí eu só estou, sabe, extrapolando aí segundo o conhecimento aí, tá? Então, estou indo um pouquinho mais adiante. Então, esse é o direito que nós temos e esse é o que nós devemos respeitar. Seja como indivíduo, seja como junto ao próximo, junto a toda uma coletividade. Na questão 881, Kardec pergunta: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não possa mais trabalhar? E aí, eu posso fazer meu pezinho de meia? Né? Kardec pergunta para os espíritos. Falou que dá. O direito dá. O direito de viver dá ao homem isso de acumular. Tá sendo positivo. Mas ele deve fazê-lo em família, como abelha por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Tá? Se eu estou pondo mais gente nesse mesmo tipo, para que eu possa, né, nesse mesmo tipo de atitude, para que eu possa contribuir também com os demais, com outras pessoas, a família, por exemplo, e não sendo egoísta, aí pode. Agora, se eu junto tudo, só para mim, eu tenho lá tudo só para mim, de forma egoísta, aí não é um direito. Aí nós estamos tirando de outros, né? E estamos acumulando uma energia que, imagina, aquilo vai ficando, não é positivo. Então, nós teríamos que estar, de alguma maneira, usando dos princípios caritativos de cada um, então, e ajudando o próximo. Porque, como a gente falou no começo, não dá para ter uma atitude egoísta. Então, a gente não cresce de forma egoísta. A gente cresce de forma altruísta, que é o contrário, a gente espalhar, ajudar, melhorar. Não tem outro jeito, viu? Não tem outra maneira. Nós temos que realmente ter isso em mente. A gente se melhora e contribui, tem que contribuir também para a melhora comum. Para aqueles. E isso alastra, ou melhor dizendo, alarga o nosso senso de fronteiras. Hoje, eu posso falar por mim, tá? E tenho certeza que muitos já pensam assim, porque a maior parte de nós aqui somos pessoas que já não estamos vinculados
a um país, ao país de origem. Então, a gente nota que as fronteiras se alargaram. E onde a gente está, é onde a gente deve fazer o que tem que fazer. E se puder fazer de onde está para outros também, porque as fronteiras estão se desvanecendo para a gente. Nós não temos mais esse senso de bairrismo. Não, eu só ajudo aquele que é da minha família. Não, não, não. Eu só ajudo aquele que veio da minha cidade natal. Não, eu sou mais ainda, eu sou melhor, tal. Eu só ajudo gente do meu país. Aqui não, não vou, eu ajudo o outro. Percebe? Então, nós hoje temos um conceito mais abrangente, né? E se a gente pode trabalhar de forma que acumula, sim, pode acumular, mas pensando, inclusive, em propagar isso, em espalhar isso, o benefício, né, do acúmulo, não tem problema. E ele faz, inclusive, os espíritos fazem até uma comparação, né? Há animais que lhe melhor dão exemplo de previdência. Então, previdência é aquilo, né? Aquela condição daquilo que é previdente, que prevê ou busca evitar previamente transtornos. São medidas de previdência. Tem a previdência privada, tudo isso. Então, vem daí, que é a gente se antecipar a um problema. Então, a gente faz, o pezinho de meia é antecipar isso, né? Os animais fazem isso, ainda que seja no próprio corpo, né, na gordura, o caso do urso lá, que hiberna, né? Então, mas tem outros que vai, a abelha, ela junta o mel lá, porque é a reserva energética lá da colmeia. Então, cada animal faz a sua maneira, né? Mas, como ele fala, ele dá exemplo de animais, né? Os animais podem dar exemplo dessa previdência. Por que o homem também não pode ter, né? Na questão 882, o homem tem o direito de defender os bens que tenha conseguido juntar pelo seu trabalho? Disse Deus: não roubarás. E Jesus exclamou: dai a César o que é de César. Aí Kardec faz uma nota. O que o homem junta por meio do trabalho honesto constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender, porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto de trabalhar e de viver. E aí o homem pode se utilizar das leis, e quando a sociedade é justa, né, ela vai e dá o direito da pessoa não ter aquilo que ela juntou por meio de trabalho honesto, que não seja retirado dele, que não seja tirado dele. E na questão 883, é natural o desejo de possuir? Os espíritos falam sim, mas quando o homem deseja possuir para si somente e para a sua satisfação pessoal, o que existe é o egoísmo. É interessante isso. Se a gente pega exemplos na nossa história, a gente vê que tudo concorre para o bem. Então, esse desejo de possuir, vocês imaginem como ele é positivo, né? Claro, deveria ser utilizado de forma honesta, né? Então, a gente nota através disso, por exemplo, as grandes navegações, né? Aí vinha, as pessoas queriam mais terras, queriam explorar outros lugares, outras riquezas. Então, é o desejo de possuir. Com isso, vocês imaginem como não propagou, como não misturou, assim, o número de pessoas. Isso vem da história. Esse é um exemplo dele. Quanto não acontece disso, né? Então, o homem, ele tem que sair dessa do pessoal, do egoísmo. Mas muitas vezes, até para isso, foi aproveitado, foi bem aproveitado, né? Para que a gente chegasse onde chegou agora.
ainda desdobrando essa questão 883, Kardec pergunta: entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver não é um fardo para ninguém? Então ele pergunta assim, né? Não será legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver não é um fardo para ninguém? Ou seja, a gente buscar independência. Aí os espíritos falam, olha, há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Vocês julgam que Deus vê isso com bons olhos? Não é que Deus é vingativo, não é que Deus fica censurando, não é isso. Através das leis naturais. Está certo isso? Está certo eu abrir minha garagem agora e ter 25 carros, quando um me bastava? É um exemplo prático aí, né, do dia a dia nosso. Talvez não desse para falar isso há 300 anos atrás, né? Mas hoje, então, tem coisas, será que a gente precisa acumular tanto, né, sem que haja necessidade? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. E é tão interessante isso, essa última linha, como a doutrina espírita promove essa lei de amor e caridade. Vira e mexe, a gente se depara com isso. Então, é muito comum grupos espíritas terem essas atividades. E mais interessante, que tem gente que frequenta grupos de trabalho de caridade, numa casa espírita, num grupo espírita, sem ser espírita. Porque o que faz, o que é importante para ele é praticar a lei de amor e caridade. Então, direta, indiretamente, não importa, a pessoa está alimentando os seus valores, está reforçando os seus valores. Como diz o Décio Iandoli, né, numa palestra dele, ele fala que fazer o bem é viciante. E ele fala disso aí. Ele fala, eu conheço muita gente que vai no centro e não pelo espiritismo, vai pela atividade, porque aquilo faz bem para ele. Agora, seguindo, né, o que Kardec fala na questão 884. Qual o caráter da legítima propriedade? Ixi, essa aí é terrível. Propriedade legítima só é aquela que foi adquirida sem prejuízo dos outros. E aí ele manda a gente dar uma olhada lá na questão 808. Então, nós vamos lá na questão 808, que está tratando das leis morais, lei de igualdade. E está no item 4º, desigualdade das riquezas. Porque Kardec se preocupa com isso. Por que uns têm tantos, outros não têm? E se espalhasse, se Deus mandasse espalhar a riqueza para todo mundo? Até os espíritos falaram, rapidinho, uns iam juntar mais e outros iam ficar sem nada. Né? Porque é qualidade de cada um, é característica de cada um. Então, nessa questão 808, Kardec pergunta, a desigualdade das riquezas não tem origem na desigualdade das aptidões que dá a uns meios de aquisição maiores do que aos outros? Ele falou, olha, sim e não. Quer dizer, da velhacaria. Que dizer da velhacaria? Velhacaria é fraude, trapaça, embuste, é passar rasteira em alguém, né? E do roubo? Aí ele pergunta, mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más? Essa é a resposta que eu falei para vocês assim. O que vocês sabem a esse respeito? Busquem a fonte de tal riqueza e verão que nem sempre é pura. Nós falamos das navegações. Chegavam os exploradores, os navegantes, eles adquiriam não, eles
demarcavam como sendo deles aquela terra. A partir daquilo, a origem foi fraude, foi trapaça, foi embuste. Então, por isso que ele fala, a riqueza, né? O que vocês sabem da riqueza herdada? Então, lá na origem, ela certamente não foi porque a terra não era de ninguém. E não poderia ser de ninguém. Ela seria um uso, fruto de todos. Mas nós demarcamos, nós acumulamos, nós fizemos a coisa como ela é hoje. Dividimos, inclusive, grandes territórios que viraram países, né? Alguns depois foram retalhados em outras partes, mas o fato é que a maneira com que nós entendemos a coisa, nós agimos, e tudo de acordo com as leis que nós fizemos. Então, naquele momento, eu podia chegar e pegar o torrão de terra ali. Não, isso é meu e pronto. Mas tem gente morando, não tem problema, tira fora. Se precisar, mata. Então, isso que ele fala, o que vocês sabem a respeito? Busquem a fonte de tal riqueza e verão que nem sempre é pura. Porventura sabem se não se originou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditam que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível seriam sentimentos louváveis? Isso que Deus julga, podemos assegurar que o seu juízo é mais severo que o dos homens. De novo, o julgamento de Deus, através das leis morais, e que a gente, principalmente quando sabe dela, aí a responsabilidade aumenta. Não faz muito tempo, aliás, faz pouquíssimo tempo, eu ouvi de um espírito falando que o quanto a ignorância protegia as pessoas. E é muito disso mesmo. Então, enquanto nós não temos o conhecimento, nós não temos a responsabilidade. Mas a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a responsabilidade aumenta e muito. E aí, seguindo, lá embaixo, Kardec faz um comentário. A lei de amor e de justiça nos proíbe de fazermos aos outros aquilo que não desejamos que eles nos façam. Por isso mesmo, a aquisição de bens por qualquer ou quaisquer meios que lhes sejam contrários. Então, aí também, né, a gente tem que ter um equilíbrio, uma justiça. Será que a gente faz isso hoje? Será que os acionistas, as empresas não exigem da gente, como empregados, que a gente faça o maior volume de lucro possível? Então, a gente ainda não está naquele ponto de ser altruísta, de ser justo, ainda não. A questão 885, ainda no direito de propriedade, roubo. O direito de propriedade é limitado? O direito, tá? Sem dúvida, tudo que é adquirido legalmente é uma propriedade. Mas, como temos dito, a legislação dos homens, por ser imperfeita, consagra muitos direitos convencionais que a lei de justiça reprova. De novo, voltando, essa aqui é a linha da lei dos homens, e essa aqui é a lei de justiça, as leis morais. Então, quando elas forem coincidentes, aí sim vai ser tudo bem diferente. Por agora, a lei dos homens, ela está tendenciosa, porque ela é imperfeita. E olha, isso aí tem mais de 160 anos que foi escrito. Então, as coisas demoram um pouquinho para serem, digamos assim, colocadas no eixo, né? Essa razão por que eles reformam suas leis, à medida que o progresso se efetua e que melhor compreendem a justiça.
que é isso, da gente fazer coincidir as leis. À medida que a gente progride, a gente vai ajustando as leis, porque a gente compreende melhor a justiça. O que num século parece perfeito, afigura-se bárbaro no século seguinte. Então, lá atrás tinha umas leis que a gente pensa, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Como é que pode, por exemplo, queimar gente por causa de uma crença, por causa de uma atitude, ou porque alguém falou que ela fazia aquilo, qualquer coisa que seja, qualquer coisa que fosse, né? Então, as leis naquele momento, se a gente compara hoje, fala, meu Deus, que barbaridade, que povo era esse que vivia? Então, a gente nota que estamos progredindo, mas ainda a passos de tartarugas. E esse foi o nosso estudo de hoje, e a gente vai entrar depois, dando continuidade, porque a gente vai dividir em duas sessões, né? Que já não vai ser dia 30 de agosto, vai ser na próxima semana, a gente vai estar tratando da caridade e amor ao próximo e amor fraterno e filial. Oi, Daniela, você recuperou aí do furacão? Graças a Deus, Luiz. Que bom. Estava pegando o celular para tentar conectar com a internet e voltou no mesmo instante. 9h05. Beleza. Muito bom. Graças a Deus, todos bem por aqui. Graças a Deus. Que bom. Oi, Ana Paula, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bom? Bom, eu gostaria de ouvir agora os comentários, né? As críticas, as reclamações, enfim, tudo, né? Eu posso falar uma coisa. Por favor. Quando você estava pensando, né? Desculpa, pensando, não, falando. Eu estava pensando como que é atual tudo que você falou hoje, né? A gente está discutindo coisas, tentando entender por que que as coisas deram tão errados naquele país, no Afeganistão, por que que as coisas no Brasil chegaram no ponto que chegaram. E é tudo consequência, né, do abuso da liberdade. Eu estava até comentando, né, como que aquele ditado é verdadeiro, né, de que a minha liberdade termina na liberdade do outro. Né? Então, eu preciso respeitar o outro para eu poder ser, né, livre, né, porque eu tenho que eu tenho que permitir que o outro também seja tão livre quanto eu. E a gente abusou disso, né? A gente vem abusando disso. Né? Tem tantas formas disso, mas eu acho que uma delas que está muito relacionada com o meu trabalho é o quanto que a gente consome, né? E saber que a gente pode consumir, que eu posso comprar alguma coisa porque alguém não pode comprar. Porque se todo mundo pudesse comprar o que eu compro, esse planeta não conseguia abarcar tudo que a gente necessita, né? Não consegue, né, dar conta, materialmente falando. Então, a gente sobrevive através da miséria de outra pessoa. Isso é muito grave, né? Isso não é uma coisa muito simples. A gente está meio que... Eu estava até pensando nisso também. A gente está vivendo meio que numa bolha, né? Numa bolha muito confortável. Enquanto outras pessoas estão vivendo situações que são estarrecedoras. Que são, assim, eu não saberia como, né, agir numa situação daquela também. Eu acho que eu estava talvez naquela roda daquele avião também, né, na esperança de sair daquele lugar pavoroso. Então, eu acho que é uma coisa para a gente refletir muito, porque às vezes a gente se sente muito alheio a tudo que está acontecendo, mas muito do que a gente faz, eu pensei tudo isso quando você falou da questão da riqueza, né? Quando que a riqueza eu esqueci agora a palavra que ele usou. Eu falava de limite, eu falava em outras palavras, como era lícita, né?
É lícita, ou vamos dizer assim, que seja limpa, né? Não tem. Realmente, eu acho que isso que você falou é muito importante. Há um desequilíbrio, e a caridade é o que fará o equilíbrio. Outro dia, o meu genro, que é ateu, né, que mas ele é muito inteligente, não que não tem nada uma coisa a ver com outra, por favor, não entenda mal, mas eu estou rindo porque da forma que eu falei, né, que eu não fui inteligente fazendo o comentário, mas outro dia ele falou assim, seria muito mais barato os países ricos, e ele falava o país dele, ele é americano, né? Então, esse país, levar riqueza para países pobres, porque fixaríamos, porque ninguém quer sair da terra dele, né? Ninguém sai por uma necessidade. A gente é imigrante, ou a gente é nômade, ou a gente na história isso aí tudo. Por quê? Por uma necessidade, não por não tenho o que fazer, eu vou migrar. Não, não é isso. A gente tem amor ao lugar que a gente nasce. Normalmente é isso que acontece. E ele falava isso aí, foi uma observação muito interessante. Ficaria muito mais barato do que ter toda essa guerra. Claro, ele falou numa época onde era outro presidente aqui, né? Era o antecessor deste que tá. Então, ele fala, eu acho que assim seria muito mais barato, muito mais rápido, muito melhor, né? Agora, a gente com uma visão mais ampla, por causa do espiritismo, eu posso dizer isso, né? Que acho que todo mundo concorda, a gente precisa ter esse sentimento caritativo, né? E está espalhando, porque realmente o desequilíbrio é grande. Nossa, se é grande. Se for pegar o lixo que está todo lá né, nos containers aqui da rua, deve ter comida aí para alimentar um batalhão de gente. Mas eu acho que a gente pode alargar um pouco esse pensamento, sabe? Não quero deixar ninguém aqui com sentimento de culpado, né? Mas eu acho que quando ele fala se o que eu tenho materialmente é lícito, né? Eu acho que a gente precisa pôr a mão na consciência de que nada, diante de como é feito, diante da forma como A foi origem, feito, né, da fonte. por mais que eu trabalhe justamente, por mais que eu vá lá, trabalhe, etc. e tal, não é lícito no sentido, no sentido da desigualdade social, quando a gente percebe que a gente, de certa forma, a gente está numa situação de privilégio em relação a outras pessoas. Que pelo fato de eu ter nascido no Brasil e na família que eu nasci, tudo bem, é um projeto reencarnatório, os espíritos estão passando, a gente não pode usar isso como argumento para justificar a situação presente. Não é isso que o espiritismo prega, né? Ou prega, ou diz, ou escreve, o que seja. O que o espiritismo diz é que existe uma razão para isso. Mas não é porque essa razão existe que precisa perdurar da forma que está, né? Então, a gente precisa entender que a situação chegou de uma forma tão calamitosa que a gente sentar aí e não fazer nada é difícil, pelo menos para mim é muito difícil, né? Você Porque vê, não dá para continuar desse jeito, né? mas aí que está, quando a gente vai, porque ele falou muito nisso, né, no progresso, na Uhum. iluminação, na consciência. À medida que a gente progride, a gente vai tomando outros rumos, outras atitudes. A gente sabe que tem, por exemplo, nós temos aqui um trabalho junto ao sem-teto, né? Tem gente que vem para a gente, assim, conhecidos, e fala, mas escuta, tem muita gente preguiçosa no meio deles, né? Eu, tá, mas e daí? Né? Não, tem gente que não quer trabalhar. Sim, mas e daí? Será que eu vou ter que perguntar, então, na fila, falar, e aí, você trabalha ou não trabalha? Você quer trabalhar? Você gosta de trabalhar? Você é preguiçoso? Você não dá. Então, o que ele faz da vida dele ou é contingência, ou ele faz porque quer. Mas
se a gente não fizer esse pequeno exercício, estou dando um exemplo, porque tem gente que faz muito mais, e faz de forma diferenciada. Nossa, faz realmente de tirar o chapéu, né? Trabalhos voluntários e tudo, mas, então, essas pequenas coisas são aquelas sementinhas que estão começando a germinar na gente. Então, a gente começa com isso. E isso alastra. E está num ponto de estar aumentando. Então, essa preocupação sua, e não estamos falando nada assim de sistema político, nada disso. Nós estamos falando de realidade. Isso é realidade. Tem um desequilíbrio, né? A gente se condói com a situação que está lá no Paquistão. Desculpa, no Afeganistão. No Paquistão também. Também, né? Mas o atual, né? A hora da vez lá, né? Então, e outra, vocês viram que os espíritos falam em represália. Caramba, será que eles adivinharam isso? Não, é porque é normal, é característica do ser humano. O que está acontecendo é represália. Então, pegaram de volta o país, né? Estão com o poder de novo, e agora quem está sendo perseguido? Então, é represália pura. Então, é triste, mas essas coisas que vão acontecendo vão amadurecendo a gente, vão mudando a gente. E infelizmente, é isso. É característica nossa. Olha, esses dias a gente estava fazendo evangelho, aí a gente abriu no Vinha de Luz, tem uma, eu não sei dizer agora qual que era a lição, mas é a lição 28, quem quiser veja lá. Emmanuel faz muito. Primeiro, Paulo fala que a cidade não é nossa. Ele fala algo assim. Aí depois, Emmanuel trata do tema, né, desdobra, falando assim, que a Terra é similar a uma nave que está em movimento. E os passageiros, aqueles que estão aqui, alguns estão na primeira classe, outros estão na segunda classe, né? Uns são ricos e outros pobres, mas o destino é o mesmo. Uns são mais bonitos, outros não são tão bonitos. Mas, inclusive, os não bonitos têm até algumas imperfeições, mas eles vão para o mesmo destino. Mas, assim, é uma lição, é uma poesia. Então, quem quiser ver, vê lá, Vinha de Luz, lição 28. É muito, muito bonita. E ela mostra para a gente isso que está acontecendo. Um grupo de espíritos, tanto encarnados como desencarnados, estão grudados nessa mesma nave. Então, aqui é tudo a mesma coisa. Agora, como que é tão difícil a gente perceber isso? Que se a gente não conviver, se a gente não tiver regras justas para conviver, vai ser essa desigualdade, vai ser essa injustiça, vai ter esse monte de sofrimento, vai ser uma demora grande na gente compartilhar os recursos que tem aqui, de forma parcimoniosa, né, de criteriosa, para a gente poder, né, para ser feliz, só isso. Então, as leis morais, elas abrem nossa mente para ser feliz. Olha que maravilha. Mas hoje eu faço uma confusão muito grande entre felicidade e paixão, né? Então, eu quero o imediato, tal. Então, para mim é difícil, né? Na situação em que eu me encontro, o espírito que eu sou parte dessa grande, né, massa, que está tudo mais ou menos no mesmo, né? No mesmo nível. Eu acho que a gente confunde muito felicidade com contentamento. Paixão. O contentamento, ele preenche, porque ele está muito mais voltado a um sentimento de gratidão. Enquanto a gente evolui através do nosso egoísmo, vamos dizer assim, que materialmente, eu não sei nem se a gente poderia usar a palavra evoluir, mas vamos pensar dessa forma. Se eu evoluir materialmente, eu vou evoluir através do meu egoísmo. Então, naturalmente, o oprimido um dia vai se tornar o opressor de amanhã. Sim. A represália. Exatamente, porque eu fui oprimido, então uma vez que eu tenho os meios materiais, por que eu não vou oprimir o outro? Afinal, eu fui oprimido. A gente vê isso de diversas formas, não é só materialmente, não. A gente vê em estruturas sociais da sociedade, né? Uma vez que eu me torno patrão na empresa, então eu também humilho o meu empregado, porque eu fui humilhado pelo meu patrão.
porque a gente tem uma necessidade de replicar aquilo que nos foi feito, né? Porque o egoísta, ele é assim, né? O orgulhoso, ele é assim. Agora, quando eles falam que a gente precisa entender o que é altruísmo, é porque eles precisam entender que a gente precisa se sacrificar em função do outro, né? Eu sacrifico o meu orgulho, ou seja, eu não vou humilhar o outro porque eu fui humilhado. A gente ainda não consegue fazer isso. Esse eu acho que é um ponto, porque a gente quer esse imediatismo que você mencionou, né? Eu quero o meu a minha felicidade, né? Eu quero o meu orgulho exacerbado, eu quero eu estar, né? Então, para eu estar, para eu ser o poderoso da situação, então eu humilho o outro, né? Eu domino o outro, eu quero impor o meu pensamento para o outro, né? A minha forma de pensar para o outro. E é isso que a gente está vendo no nosso, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também, né? Eu enxergo, talvez, esse desequilíbrio, né, porque a gente tenta justificar os nossos atos manipulando as leis morais, né, distorcendo. Né? A gente ainda não conseguiu diferenciar, né, o que cabe a mim e o que cabe ao outro. Então, o que cabe a mim é diferente do que cabe ao outro. Né? E por isso a gente vive nesse ciclo, né? Igual a Ana Paula falou, um dia eu sou, né, o chefe e no outro eu posso ser. Aí por isso que acontece a represália, né, Luiz? Porque a gente entra nesse ciclo. Eu tento justificar aquilo que me foi feito. Eu não consigo ainda entender as leis morais da caridade, da fraternidade. E a gente não sai desse ciclo. A gente tem esse ranço ainda, né? A gente não se... É como se fosse uma criação. Outro dia eu estava falando com o meu filho, falei, filho, tem um ditado que diz assim, que o hábito do cachimbo deixa a boca torta, né? Então, a gente usa tanto o mesmo tipo de procedimento, tudo que a gente ainda carrega isso. É difícil. Eu estou falando de um indivíduo, falando de mim. Agora, imagina toda uma sociedade, todo um mundo de pessoas. A pessoa encarna, desencarna, encarna, desencarna, e vem igual, para dar um passo diferente, porque a gente sempre fala, né? Somos os mesmos. A gente só vem em época diferente, né? Uma hora convive com alguns, outra hora convive com outros e tal. Ou, às vezes vai lá no campo inimigo, porque eu era nessa existência, eu sou inimigo daquele, nasce lá, fica com... É uma coisa assim, até sem pé nem cabeça, né? Que a gente não... do ponto de vista, assim, da atitude nossa. Porque hoje eu defendo... como torcida de futebol, já que a gente é brasileiro, então isso está muito na nossa cultura. Uma hora eu torço para um time, aí depois passa um tempo, eu vou e passo a torcer para outro. E com a mesma avidez, com a mesma agressividade, com tudo. Assim com os povos. Então, as brigas que hoje perpetuam, não tem jeito. A gente está ainda com a boca torta por causa do cachimbo, né? E vai levar tempo para endireitar isso. Mas vai endireitar. Isso, para mim, a melhor notícia é que, por mais tempo que leve, vai dar certo. Nossa, mas diante do... Calma, vai dar certo. Esses dias eu ouvi até também de um espírito. Pode ser que tem gente que fala assim, nossa, esse cara fala tanto de espírito. Faz parte, né, das reuniões mediúnicas, né? E um amigo espiritual fala, tudo no tempo de Deus. Não precisa ter pressa, né? Porque eu tinha umas dúvidas assim com relação, que nem foi dita, né? Mas foi percebida, que a gente quer consertar o mundo rapidinho. A gente quer ter um grupo de estudantes do Livro dos Espíritos, assim, que enche a tela e põe várias páginas, né? Você pensa assim, não acaba nunca, né? Mas calma, é no tempo de Deus, tudo no seu tempo. Então, temos que administrar a ansiedade, a paciência, mas vai. Eu acho que tem uma coisa para a gente refletir, né? Como que é esse caminho até lá, né? Não necessariamente quando vai chegar, mas qual é o caminho que a gente quer percorrer. E uma coisa que a Joana de Ângeles fala muito, né, nos livros dela, aquela série psicológica, né,
eu recomendo, né? Porque a Joana de Ângeles, enquanto o André Luiz fala dos mecanismos, dos fenômenos, a Joana de Ângeles vai para dentro de nós mesmos, né? Ela começa a investigar por que a gente é dessa forma. E o engraçado é que, não contrário a muitos outros estudiosos, ela vai falar assim que muitos dos comportamentos que nós temos é porque nós gostamos do resultado do comportamento. É meio difícil a gente admitir isso, né? Como que eu gosto de sofrer, como que eu gosto de, né? Vamos chegar no ponto da humilhação, né? É porque a gente sente um certo preenchimento de um vazio que a gente carrega. Então, a gente precisa começar a ficar mais atencioso a tudo isso, né? A gente precisa refletir nas nossas atitudes, a gente precisa refletir na forma como a gente se comporta, porque às vezes a gente pensa, eu preciso fazer alguma coisa muito grande, porque o mundo é muito grande e eu preciso salvar o mundo, né? A gente não salva o mundo, não existe salvadores, né? Mas a gente pode ser, muitas vezes, exemplo para muitas pessoas no que a gente estiver fazendo. Aquele exemplo silencioso, sabe? Porque às vezes as pessoas e os espíritos que estão em volta da gente estão nos observando. A gente é que não percebe, as pessoas nos observam. Tire por você mesmo, né? Você observa as pessoas à sua volta, né? Então, quando a gente começa a refletir nas nossas atitudes, eu não estou dizendo que a gente vai sair acertando só porque está refletindo, não é isso. Mas a gente vai começando a perceber que, olha, tem outras formas de viver. E se todo mundo fizesse esse trabalho, imagina, esse planeta já estava bem melhor. Mas quem conseguir fazer já está ajudando bastante, está ajudando mais o planeta do que necessariamente tentando salvar o mundo, entendeu? Eu acho que é isso. E as demais também têm o direito de falar, viu? A gente que é falador, aí junta os três aqui, normalmente a gente monopoliza, mas a gente fica quietinho para vocês falarem também. Oi, pessoal, é tanta colocação sábia de vocês que é tão bom e sempre um divisor de águas. Nossa, eu nunca parei para imaginar sobre as leis naturais, né? E o que você falou é tão tocante quando a coisa é realmente boa e perfeita nos olhos de Jesus é quando elas se encontram, né? A lei do homem e a lei de Deus, né? E, nossa, eu nunca parei para pensar nisso, porque a gente sempre se baseia na justiça dentro da nossa própria lei, da sociedade que nós estabelecemos. E essa história, por exemplo, dos escravos, o que aconteceu, a escravidão é um perfeito exemplo de tudo isso, né? Porque naquela época era perfeitamente normal e aceitável, né? E definitivamente não era essa situação que Jesus queria para os homens aqui na Terra, né? Então, nossa, muito, muito lindo esse estudo. E você vê, Eliana, a gente tem leis que mudam conforme a região, conforme o país, conforme o mundo, tá? Mas são leis físicas. Vamos dar um exemplo. A água ferve diferente no nível do mar do que lá, sabe, a 3.000 metros de altitude. Isso é uma lei física, isso aí não tem jeito, não muda. Mas a lei para os homens, a lei de comportamento, ela vale para tudo. Hoje, eu estou falando das leis naturais, tá? Só não aplicamos, mas ela vale para mundos. Se no mundo a gravidade é diferente, sabe, você vai para o mundo pesadão, lá você pesa mais do que aqui, então, sabe, tem diferença, mas por quê? Porque isso é físico. Mas o habitante de lá e o habitante daqui chegarão no mesmo destino, né?
e eles vão estar, assim, aplicando a mesma lei. Vai estar aí aquela sementinha, né, da lei natural que Deus plantou na nossa consciência, vai estar desenvolvida plenamente nessas duas sociedades, separadas por distâncias, vai saber quanto, né? Por história totalmente diferente, ambas histórias, né? Mas independentes, mas elas vão chegar no mesmo destino. Por isso que aquela lição, né, do Vinha de Luz foi linda, foi assim. E eu lembro dela, mas parece que hoje ela tem um outro sabor, um outro, sabe? Então é diferente. E a forma, talvez porque a gente estava estudando isso, também não sei. Nossa, eu falei, caramba, eu nunca percebi essa lição, né? Com a beleza que ela está demonstrando hoje. Então, realmente, a lei dos homens, elas mudam de sociedade para sociedade, país para país, nação para nação, tal. Mas a lei natural, ela é única. E boa para todos. E boa para todos. É que Incrível. hoje ainda a gente, sabe, assim, demonstrando a força sobre outros, isso faz a gente feliz. Nossa, eu sou mais forte que o outro. Isso para mim é fantástico. Eu adoro isso. É aquele orgulho, sabe? Eu lembro quando eu trabalhava, quer dizer, eu continuo trabalhando, mas eu não estava aposentado, né? Eu estava na área de vendas. Quando eu fazia uma venda que eu obtinha um lucro assim fantástico, aquilo para mim era, nossa, era a melhor coisa do mundo. No entanto, era a pior coisa, que eu estava desequilibrando mais e mais ainda, né? Como é que pode uma coisa dessa? Então, à medida que a gente vai percebendo, cai a ficha, né? Eu queria só comentar uma coisa que a Eliana falou sobre a questão da escravidão e das leis naturais, porque eu lembrei daquela palestra daquele médico que ele fez uma palestra com a filha dele um tempo atrás aqui. Eu esqueci o nome dele. É Jader? Jaider. Jaider. Que ele comentou de um Jaider. espírito, ele comentou de uma sessão de desobsessão, onde o espírito falava assim, mas eu escravizei, mas eu escravizei porque todo mundo estava escravizando, isso era normal. E daí a pessoa, né, o espírito que estava ali mais evoluído, chegou para ele e falou assim, não, se você escravizar, era normal, mas sentir prazer em punir o escravo, em açoitar o escravo, isso não. Quer dizer, o que eu achei Uau. interessante? A lei natural, ela é imutável mesmo, independente das leis dos homens. Então, o que Deus está vendo não é necessariamente, olha, você escravizou porque na época era então tudo bem. Não. Peraí, você escravizou como? Porque naquela época tinham pessoas que escravizavam os escravos, mas tratavam eles como pessoas. Agora, em contrapartida, tinham pessoas que faziam o oposto. A maior parte fazia o oposto, né? Isso que eu falei, que eu mencionei, era uma exceção da exceção da exceção. Então, veja, a lei natural, ela é imperiosa, independente da lei dos homens, ela está ocorrendo, ela vai ocorrer e vai continuar ocorrendo. Então, o que você está pensando, né? É assim, nós temos o conhecimento, uma vez que a gente tem o conhecimento, não adianta chegar e falar assim, mas ali na lei, decreto tal, número tal, permite que eu faça isso. Mas o que você vai assumir depois de desencarnar não é o decreto. Eu lembrei disso, eu achei super interessante pelo comentário dele, Ana. É muito... Nossa, para quem está chegando agora, sabe, nesses estudos, é tão esclarecedor, fica tudo tão mais fácil. Antes eu pensava assim, nossa, o que é essa lei moral, né? E agora entendendo cada vez mais, um estudo aqui, outro ali, vai fazendo todo sentido e trazendo leveza para a vida, né? Ela já não é mais tão pesada, que nem antes eu imaginava que o mundo ia acabar, que a gente estava caminhando para uma extinção do homem, porque o homem não tem mais jeito, né? E aqui a gente vê que não, que tudo
apesar de estar muito difícil ainda, tudo se encaminha para o nosso melhoramento, né? E que todo mundo tem essa luz, a busca de alguma coisa que Jesus deixou dentro de cada um de nós, né? Que é buscar a verdade. E mesmo aqueles que ainda estão longe de entender, eles têm um desejo ardente dentro de si, buscando a verdade, né? E, nossa, é isso. É muito lindo estar estudando com vocês. É um divisor de águas na vida do ser humano. Essa doutrina esclarece muito, e realmente. E é interessante que aquele que consegue um pouquinho mais de esclarecimento, aí ele naturalmente vai passando para outro. Sabe, parece jogo de dominó, né? Que a gente põe em pezinho, assim, um bate no outro e vai, né? Afetando o próximo, né? Naturalmente, a gente vai se tornando um ser com mais compaixão, né? Com mais amor, com menos julgamento. É natural, ninguém pede para que a gente seja uma pessoa melhor, que a gente procure, né? Ser um ser humano melhor. É algo que naturalmente vai mudando dentro da gente, vai trazendo consciência. Eu digo que até para o meu tom de voz, sabe? O meu tom de voz hoje com a minha família é diferente, não porque alguém me disse algo, mas porque eu sinto que o meu tom de voz precisa ter mais compaixão, precisa ser mais gentil, né? E antes eu não via isso, e hoje eu vejo a importância da compaixão por aqueles que não me entendem, enfim, Mas sobre essa mudança que você falou, Eliana, nós temos um amigo, um americano, ele morou um tempo aqui em Las Vegas e ele voltou para a Califórnia. Então, ele frequentava, né, as reuniões presenciais e agora só nas virtuais que ele está. Ele não fala português então, mas teve um dia que ele estava comentando uma coisa, ele falou assim, é impressionante o que essa doutrina fez comigo, né? Falou, e mais, a minha ex-esposa e o meu filho comentaram, como você mudou. amém. Então, realmente, a gente começa a perceber mais coisas. Então, é uma doutrina esclarecedora, realmente. Né? Sim. Sabe a gente? Então, nós não fazemos mudança de fora para dentro, né? É de dentro para fora. A gente vem. Então, vai. Bom, a gente chegou no limite do nosso horário, a gente respeita muito isso, e agora chegou aquele momento que quem quiser falar algumas palavras, né, de agradecimento, fazer uma prece final, pode ficar à vontade, tá? Um agradecimento simples é o suficiente. Quem que vai ser Posso voluntário? fazer, Luiz? Por favor. Obrigada, Senhor Jesus, a Deus, nosso Pai, aos espíritos amigos que nos auxiliam neste momento, que nos inspiram. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, a fim de buscarmos esclarecimento, luz para os nossos caminhos, nossa mudança íntima, agregando em nossos corações as virtudes, Senhor, que iluminam e engrandecem nossa alma. Que a Tua paz, Senhor, e a Tua misericórdia envolva todos os lares aqui representados, que acalente os corações, guiando-nos, Senhor, para boas escolhas, para as boas palavras, para as boas atitudes. Obrigado hoje e sempre por todas as bênçãos que recaem sobre todos nós, Senhor. E assim, te pedimos humildemente, esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Que oração mais linda!